Seja bem-vindo ao canal SBM Audiolivros. Para ter acesso aos audiolivros completos, entre em contato conosco pelo QR Code ou pelo link do comentário fixado no vídeo para entrar em nosso canal do Telegram, onde fica nosso acervo de audiolivros, e você também pode pedir para fazermos o audiolivro que você desejar em português ou em tradução mecânica. Para participar do nosso canal do Telegram, cobramos o valor de R$ 12 por mês. Capítulo 1. Desde sempre, Elara Bellereve caminhava por entre os sonhos. Alguns eram pesadelos extremamente escuros e irregulares, outros tinham tons pastéis e eram repletos de nuvens, devaneios de um inocente. Depois vinham os sonhos marrons e desinteressantes do dia a dia e os sonhos proféticos que eram perfumados com incenso, aqueles que sonhavam os videntes de toda a Celéstia. Tinha caído na paisagem onírica de um Eliano. Disso, Elara sabia. Ainda assim, enquanto rastejava pelas dunas de areia vermelha dos sonhos dele, algo lhe pareceu familiar. Será que já tinha caminhado por aquelas areias? As cores eram vívidas e fortes, o ar seco e quente, bem diferente dos sonhos frios e escuros com os quais estava acostumada. Ela viu as costas de uma figura masculina, forte e ágil, empunhando uma espada dourada, lutando contra alguma coisa. Chegando mais perto, viu que estava cercado por sombras que o atacavam, o homem tentando buscar ajuda enquanto elas lentamente começavam a sufocá-lo. Elara acordou com um susto, a realidade ao redor filtrando o que tinha sobrado de seus sonhos. Um piscar de olhos em pânico lhe mostrou apenas escuridão. Um tecido áspero fez seu rosto coçar, juta pela sensação. Estava correndo pelo chão de pedras do reduto do sonhador, o vestido encharcado de sangue. E então, ela vasculhou seu cérebro. Havia o cheiro de papoulas do pavor pressionadas a seu nariz, braços ao redor de sua cintura e... nada. Engolindo em seco, ergueu os pulsos amarrados com corda para tentar remover o saco de juta, mas um puxão forte a impediu. Ela resmungou, abaixando-os, e se obrigou a sentar-se o mais ereta possível. Estava se movendo, o clop-clop de cascos e as ripas de madeira dura em suas costas sugeriam que estava em uma carroça. Se é dinheiro que você quer, posso te dar, disse piscando para afastar a névoa. Alguém riu baixo, e um homem com um leve sotaque cantado falou, isso temos o suficiente. Então o quê? Elara perguntou, forçando a voz a ficar estável. Você está aliado à estrela? Silêncio. Ela se curvou para trás, as últimas lembranças antes da escuridão pairando nas bordas de sua mente. Em dado momento estava dançando com Lucas no baile de seu aniversário, e no outro, luz estelar vermelha, sangue, muito sangue, escorrendo sobre mármore, e um grito ordenando que ela corresse. Elara começou a ficar sem ar e se obrigou a inspirar. Uma vez, duas, enquanto fechava bem os olhos. Dentro da caixa, dentro da caixa, dentro da caixa. Entoou a mesma frase até que suas emoções estivessem socadas dentro dela, substituídas por uma camada de calma. Ela avaliou sua posição. Parecia que tinha sido sequestrada. Sequestrada, Aquária, a estrela da desventura, devia estar rindo sobre seu ombro. Elara piscou, obrigando-se a permanecer presente, a avaliar o máximo que pudesse de seus arredores. As lembranças das últimas horas se agitavam, desesperadas para se libertarem, mas ela rangeu os dentes e as ignorou. Não era o momento para se ater a elas, não podia pensar em seu lar, isso a faria se desentranhar inteira. Pense. Como poderia escapar daquelas pessoas? Ela verificou seu poço de magia. Ele estava bem acordado, retorcendo-se na boca de seu estômago, pronto para ser sifonado para os seus 3. Ela nem se deu ao trabalho de tentar invocar as sombras com que havia nascido. Se não apareceram em 18 anos, não apareceriam justo agora, e seu caminhar pelos sonhos seria inútil para a ocasião. Então restava seu último dom, um que Elara podia realmente usar. Para onde está me levando? Perguntou no tom mais ousado que conseguiu. Ela olhou para baixo. Era possível ver luz por um minúsculo vão na parte de baixo do saco que cobria sua cabeça. Mexendo-se com cuidado, aumentando de leve o tamanho do vão, ela pôde ver seus sapatos e um par de botas pesadas à sua direita, encharcadas com luz asteriana. Logo você vai ver. Ela manteve os olhos fixos na suave luz violeta,
a única indicação de que ainda estava em Asteria, enquanto tentava bolar um plano. Tudo o que tinha que fazer era esperar a carroça parar, o que uma hora ou outra aconteceria. E quando aqueles bandidos, independentemente de quem fossem, tentassem levá-la para o terrível destino que a aguardava, escaparia para a liberdade. Ela conseguiria. Tinha que conseguir. A carroça seguia em movimento enquanto Elara aguardava seu momento, revolvendo seu plano de fuga e suavizando a tensão do corpo, fingindo dormir. Horas devem ter se passado, ao menos era o que parecia pela forma com que a luz começou a ficar azul índigo quando uma voz rompeu o silêncio. Estou com fome. Elara ficou tensa com a voz diferente, mas que também tinha um sotaque cantado. A primeira voz, a que havia falado horas atrás, respondeu em tom baixo. Você pode comer quando cruzarmos a fronteira. Já imaginou se passasse tanto tempo se preocupando com as ordens do seu rei quanto com o que vai enfiar goela abaixo? Já teria sido promovido. A culpa é sua por não estar na guarda do rei. A resposta foi só um murmúrio e Elara analisou a conversa. Rei? Fronteira? O pavor lhe subiu pela espinha. Estavam levando-a para Hélios. Foi necessário cada grama de autocontrole que havia em seu corpo para ela não lutar naquele momento e naquele lugar. Então era isso, estava sendo levada para o território inimigo. Não apenas por alguns valentões asterianos entediados, mas por elianos, soldados, ao que parecia. A força que havia atormentado seu reino com invasões e bloqueios durante anos, que havia encorajado o restante do mundo a marginalizar seu povo. Tudo graças ao homem que estava no leme daquele horror, o homem que tinha travado a guerra contra a escuridão contra seu pai, 2 décadas antes. O rei Idris Doro. Sabe, como membros da guarda do rei, vocês não são muito versados em espionagem, ela disse. Vocês não deveriam, eu sei lá, estar protegendo seu rei? Houve um segundo antes da primeira voz. O líder, ela presumiu, responder. O que a faz pensar que somos da guarda do rei? Vocês não falam em voz baixa, ela respondeu. Xingamentos foram murmurados, o suficiente para Elara contar entre 5 e 6 outras pessoas na carroça, antes de o líder voltar a falar com um tom de determinação. Chega de perguntas. Você pode muito bem economizar a viagem me arrastando para fora e me matando agora, ela disse. Seria a morte, ou um destino muito pior se a jovem colocasse os pés no Palácio da Luz, então, se houvesse qualquer chance de escapar perto da fronteira, ela aproveitaria. Não vamos te machucar, ele respondeu. Mais uma vez, Elara tentou sutilmente soltar os pulsos das amarras. Enquanto se mexia, sentiu sua adaga pressionar a coxa. Primeiro sentiu um grande alívio. Os soldados não haviam descoberto a arma. Em seguida, veio uma fila de xingamentos mentais quando se deu conta da distância que a adaga estava de suas mãos incapacitadas. Por fim, a carroça parou e seguiu-se por uma pancada forte à sua esquerda. Digam a que vieram, disse uma voz com sotaque carregado das terras fronteiriças de Asteria. Elara respirou fundo, pronta para gritar, mas um braço forte fechou seus lábios, fazendo-a morder um bocado de saco de juta. Ela tossiu, mas a mão segurou firme, com outra pressionando seu ombro para baixo quando a jovem tentou lutar. O condutor murmurou algo inaudível, depois veio o som de moedas tilintando. Mais uma batida na carroça que seguiu em frente, até a mão a soltar. Elara balbuciou e cuspiu a aniagem da boca enquanto piscava mais uma vez, olhando para o vão de luz. Para seu horror, ela tinha mudado de seu familiar lilás azulado para um forte laranja. Passaram pela fronteira. O saco foi arrancado de sua cabeça e Elara se encolheu diante do brilho horrível e intenso da luz eliana que inundava sua visão. Era muito mais gritante do que os tons reconfortantes de seu reino, lançando a carroça em um dourado brilhante. Quando parou de piscar, ela notou que um homem estava observando-a. Um homem muito bonito, com a testa levemente franzida. Seus olhos eram de um castanho quente, a pele também era marrom e ele tinha o cabelo bem curto da milícia, embora com um padrão intrincado raspado na lateral da cabeça que formava as linhas retas dos raios da luz. Ah, ele era mesmo eliano. Quem é você? Ela indagou, antes de dar uma rápida olhada no restante do grupo que vestia armadura dourada. Leonardo Accardi.
respondeu o homem de olhos castanhos. O estômago dela afundou. Você é o general do exército eliano, o relâmpago do rei. Ele deu de ombros com um certo brilho nos olhos. É disso que me chamam? Elara se obrigou a tirar os olhos dele, ao menos para olhar com desespero de volta para seu reino enquanto avançavam em Hélios, a fronteira ficando cada vez mais longe. Ela avistou o templo de Picéa, estrela padroeira de Asteria, que anunciava a entrada do reino. Um ressentimento familiar tomou conta de seu peito quando olhou para os pilares reluzentes de obsidiana preta, perfeitos e deslocados dentro dos tons suaves de crepúsculo de seu reino. A oração de Picéa se destacava em argêntea brilhante. Era relativamente nova. Havia sido cunhada havia apenas algumas décadas. Então, a idolatre. Então, a tema. Bem apropriada para a deusa do terror, do destino e da escuridão, que no momento estava adormecida, graças às estrelas. Elara elevou os olhos para o céu além da fenda, a mancha dourada e laranja ficando maior enquanto seu céu safira diminuía. Os cavalos do palácio estão esperando nos arredores de Sol, Leonardo afirmou. Vamos ter que deixar essa carroça aqui, ele disse para um camarada. Elara lembrou-se das aulas de geografia. Era exatamente o que havia pensado. Estava sendo levada para a capital de Hélios, onde o Palácio da Luz aguardava. Ela permaneceu em silêncio enquanto recostava e esperava, convertendo-se em sua magia. Quando se moveu, a umidade do sangue em seu vestido a cutucou e a náusea a invadiu, junto com lembranças indesejadas. O sangue. A luz estelar. Corra! Ela fechou bem os olhos, até as imagens desaparecerem. Quando tirou os olhos da carroça, viu ruas empoeiradas em vez da vegetação escura e viçosa que demarcava todas as estradas de Asteria. Embora os sons estivessem abafados pela madeira, ali também parecia mais barulhento do que seu lar, e Deuses era quente. Seu grosso vestido de lã a sufocava, o espartilho afundando no peito e na cintura de maneira desconfortável conforme o suor ia se acumulando na base de suas costas. Mas não se importou, pois não pretendia ficar naquela cidade esquecida pelas estrelas por um minuto a mais do que o necessário. Quando a carroça parou e as portas se abriam, Elara estava pronta. Quando foi levantada por Leonardo e tirada da carroça, ela atacou. Sua magia dançou para fora dela, fios rapidamente tecendo um casulo de doce invisibilidade ao seu redor. Leonardo praguejou enquanto os outros soldados gritavam, mas Elara já tinha escapado das mãos dele. Ela se jogou da carroça e saiu pelas ruas de Sol. Capítulo 2. Luz, som e calor tomaram conta dela. O tumulto de condutores indo ao mercado e o som de risadas de criança e lavadeiras fofoqueiras inundaram seus sentidos enquanto trabalhava para manter sua ilusão. Elara era uma só com o ar, o chão, ela era... Merda! Gritou, parando de repente antes de quase ser atropelada por uma carroça com temperos. Ela correu pela estrada quando estava livre e ouviu gritos. Mas sua magia falhou. A jovem não fazia ideia de para onde estava indo, apenas que tinha que despistar os guardas. O cheiro de flores exóticas, temperos aromáticos e roupa recém-lavada atingiram suas narinas enquanto ela desviava e virava. Era demais, muito avassalador para uma mulher que nunca tinha colocado os pés para fora de seu próprio reino. Enfim, quando desceu outra viela, encontrou silêncio e sombra. Os gritos de seus perseguidores desapareceram. Uma dor aguda na cabeça lhe dizia que tinha usado sua magia de maneira muito forte e rápida, quase esvaziando suas reservas. Ela olhou à sua volta com preocupação, e foi só quando se certificou de que estava sozinha que encostou na parede de terracota fria, respirando bocados de ar árido. Elara só se permitiu 3 respirações antes de levantar o vestido, posicionando-se em um ângulo estranho para tirar a adaga da bainha presa à coxa. Colocou o cabo na boca e cortou suas amarras com lâmina, que brilhava em um azul tão profundo quanto o céu iluminado por estrelas de seu lar. Quando os últimos fios se romperam, ela soltou um suspiro de alívio e, por força do hábito, acariciou os cristais de obsidiana e safira incrustados no cabo, antes de voltar a embainhar a adaga. Seu grosso vestido azul claro era pesado para o calor, sem mencionar que estava coberto de sangue ressecado.
Nem se tentasse, ela não poderia chamar mais atenção. Pelos poucos vislumbres que teve ao passar correndo, a moda de Hélios com certeza não era modesta. Elara praguejou, mas arrancou o vestido e o espartilho, ficando apenas com a fina combinação, imaculada do sangue pela proteção da lã grossa do vestido. Ela jogou o traje sujo na viela e começou a andar. Passou por várias piazzas, algumas decoradas com fontes extravagantes e cercadas de casas brancas e deslumbrantes. Umas tantas estavam cheias de pessoas, outras estavam calmas. Elara se aventurou a entrar em uma que viu que estava vazia, virando em círculo. Tudo o que tinha que fazer era descobrir para qual direção ficava a fronteira e continuar caminhando. Mesmo que seus pés sangrassem ou seu corpo cedesse, precisava voltar para casa. Apenas quando seus pensamentos se voltaram para o lar, para a cena que ela tinha deixado para trás. O grito de sua mãe, o rugido de seu pai, a luz de estrelas, a risada, que Elara se deu conta, tarde demais, de quem estava se aproximando. Em meio a gritos e ruído de aço, a jovem saiu correndo, porém mais guardas chegaram à pequena praça. Ela virou em outra ruela. Soldados de armadura dourada saíram de lá também, e Elara percebeu que estava completamente encurralada. Parece um passarinho tentando voar para casa, disse um dos soldados sorrindo. Alguns dos outros assobiavam e gorjeavam. Sua mão ansiava pela adaga, mas ela estava presa à sua coxa, longe demais para alcançar, quando um homem com uma cicatriz horrível no rosto avançou. Acho que devemos cortar essas asinhas, disse, sorrindo e mostrando dentes amarelados. Ela não o reconheceu da carroça. Ele devia ser um guarda da cidade. Não foram essas as ordens do general Leonardo, disse um soldado mais jovem. Bem, o general Leonardo não está aqui, está? Elara começou a dar um passo para trás, mas sentiu uma lâmina nas costas. Sua cabeça latejava, mas ela puxou as últimas gotículas disponíveis de seu poder de ilusão, enquanto o homem com a cicatriz avançava, jogando a espada entre as mãos. Segurem ela, rapazes. Embora todo o instinto dentro dela quisesse gritar, chorar e suplicar, a jovem se forçou a ficar calma. Ela não disse nada, quando mãos ásperas a agarraram pelos ombros e gargalhadas empolgadas do pequeno grupo soaram em seus ouvidos. Vocês não acham que isso tudo é um pouco clichê? Ela suspirou. O soldado franziu a testa. Cicatriz feia e grande, vielas escuras, um homenzinho que recebe um pouco de poder e decide interpelar uma mulher? Sofia teria ficado orgulhosa do seu tom sereno. Com quem você acha que está falando, porra? Elara inclinou a cabeça como se parasse para pensar. Bom, pelo hálito de cerveja de ontem, eu diria que é um guardinha de cidade inútil e alcoólatra que nunca conseguiu subir na hierarquia, além de ser o cachorrinho do general. O rosto do homem da cicatriz se contorceu de raiva. Ah, eu vou te fazer pagar por isso, resmungou. Arraste ela para lá. Ele ordenou a um soldado apontando com a cabeça para a viela escura de onde ela tinha vindo. Elara foi levada com insultos e provocações, mas não lutou, mantendo os olhos no soldado da cicatriz. Não dá para enxergar claramente por meio de águas tempestuosas, ela lembrou a si mesma. Um de seus muitos tutores tinham tentado martelar o mantra na cabeça de Elara durante seus vários acessos de raiva. Quando foi empurrada contra a parede, ela falou: "Vou te dar mais uma chance de ser um cavalheiro e me soltar." Um outro soldado, este atarracado e baixo, segurou suas mãos atrás das costas. A risada do soldado da cicatriz era vazia. "Cale essa boca, sua vadiazinha arrogante", ele vociferou. Com as mãos sujas, ele puxou o tecido da combinação branca dela, rasgando a gola. Ele aproximou os lábios do pescoço dela. "Você controla suas emoções, elas não te controlam." Mais uma lição aprendida com outro tutor. Ele passou a língua gosmenta pelo pescoço dela, e a jovem se forçou a permanecer imóvel enquanto sua magia girava e estalava até brotar dela. A última gota em seu poço, em uma ilusão, dessa vez, um pesadelo. Ela sentiu a magia se elevar atrás de si, bloqueando a luz sobre eles, enquanto os guardas à sua volta ficavam rígidos. As mãos em suas costas se afastaram, lamuriando-se. Então vieram os inevitáveis gritos. As ilusões de Elara eram uma magia de mentalizações, e o que ela mentalizou foi mostrar aos soldados seu pior medo. "Eu me pergunto o que você vê."
ela disse com toda a calma para o guarda da cicatriz, que se afastava. É um espectro? Um monstro sem alma? Ela avançou enquanto mais gritos soavam como música. É seu próprio reflexo? Uma lágrima escorreu pelo rosto do guarda. Por favor, era esse o som que você queria que eu fizesse? Ela sussurrou. Gosta de atacar mulheres? Indefesas? Inocentes? Eu me pergunto se o que está vendo é um homem fazendo com sua filha o que você acabou de tentar fazer comigo. Ele caiu de joelhos, olhos arregalados de medo. Ela notou pelo canto do olho alguns dos outros guardas no chão, lamentando-se e rastejando, ou encolhidos como uma bola, todos muito fáceis de aterrorizar. Ela rangeu os dentes ao forçar uma última onda de poder na viela. Mentalizou que seus pesadelos assombrassem o sono daqueles homens pelo restante de sua vida miserável, e sorriu ao sentir um leve cheiro de amônia quando uma mancha úmida se espalhou pela virilha do homem da cicatriz. Um grito aterrorizante saiu dos lábios abertos do homem e Elara cobriu a boca dele firmemente com a mão. Lágrimas escorriam por seu rosto enquanto ele tremia junto a ela, murmurando com histeria. Isso é por cada mulher que você perseguiu. Cada garota que abordou e tocou sem pedir permissão. Sei que não sou a primeira. Ela se aproximou. Mas vou ser a última. Se você ou seus homens tentarem isso de novo, vai rezar por esses pesadelos. Porque eles não serão nada em comparação com o que eu vou fazer com você. Ela ouviu o som de passos e se virou para olhar. Era Leonardo, que se aproximava da viela com uma expressão chocada no rosto e acompanhado de 2 guardas logo atrás dele. Ele observou os vários soldados caídos no chão, alguns choramingando, outros rezando. Os olhos dele se arregalaram e ela tentou jogar os pesadelos sobre ele, ao menos o suficiente para que pudesse fugir. Mas aquela dor lancinante queimou sua cabeça quando o que restava da magia se apagou. Elara oscilou, e Leonardo avançou, pegando-a. Ela sentiu um pedaço de corda, embebida em quebra-sombra, atar seus pulsos. Quase riu. O veneno amortecedor não fazia diferença quando não conseguia nem utilizar a mais comum e poderosa magia asteriana. Ela não tinha mais energia nem sobra alguma de magia para revidar. Uma idosa escondida na porta de sua casa empalideceu quando Elara passou por ela. Quem é você? Ela sussurrou, com medo nos olhos. Antes que a última bravata de Elara a abandonasse, ela piscou. Apenas uma vadiazinha arrogante. Capítulo 3. O calor em nada ajudava a aliviar a dor de cabeça de Elara enquanto a jovem era empurrada para o pé da imponente rampa do Palácio da Luz. A realidade começava a se impor e sua fria fachada de confiança se estilhaçava enquanto ela tentava desesperadamente controlar suas emoções. Ainda assim, mesmo com a dor, a raiva e as cordas amaldiçoadas pelas estrelas machucando seus pulsos, Elara não pôde deixar de olhar com admiração para a estrutura diante dela. Torres em espiral alcançavam as nuvens, lançando sombras que pareciam brilhar sobre o pavimento de pedra abaixo. Uma cascata, com águas marcadas de ouro e bronze derretidos, caía atrás do palácio, emoldurando o lar dos Doro. Ela foi empurrada ladeira acima na direção da entrada do palácio. Os paralelepípedos deram lugar a pedras lisas que reluziam sob a luz, e canteiros bem cuidados de flores cor de damasco margeavam a rampa larga. Elara tentou ignorar o filete de suor que escorria por suas costas, ou o fato de que estava usando apenas uma combinação rasgada, prestes a entrar no lar de seus inimigos declarados. Apreciando a vista, Leonardo perguntou logo atrás dela, e ela fez uma careta. Para uma cidade tão bonita, é uma pena seu monarca ser um grande cretino presunçoso. Leonardo a puxou com força para perto de si. Vai controlar essa sua língua, ele disse em voz baixa, e manter seu vômito traiçoeiro para si mesma. Elara segurou a língua para não responder enquanto passavam pelo par de portões dourados na entrada do palácio. De cada um dos lados das enormes portas havia 2 leões alados esculpidos do ouro puro que pareciam verter da cidade, evidência das riquezas de Hélios. As histórias diziam que os mitas voavam pelos céus de Hélios no passado. As sentinelas de ouro estavam representadas no meio de um rugido, com as presas perversas brilhando na luz. Quando foi empurrada portas adentro,
gravadas com relevos da infame descida de Leion, a estrela padroeira de Hélios, Elara sentiu como se estivesse de fato entrando na boca do leão. Os corredores frios de mármore passaram em um borrão. Os quadros eram tantos, todos pendurados com molduras intrincadas, pareciam mudar de forma e brilhar no espaço arejado pelo qual ela era levada. Mais portas se abriram, estas incrustadas com flores e vinhas rodopiantes, e ela foi empurrada para dentro sem cerimônia por Leonardo. Elara deu 2 passos cambaleantes e parou. A sala do trono era cavernosa. Afrescos adornavam o teto, as paredes e até as janelas, retratando imagens da história e dos mitos de Hélios. Ela viu a infame batalha entre os antigos leões alados de Hélios e os anjos de Sveta. Seus olhos se estreitaram quando viu um mural dedicado à guerra contra a escuridão, o rei Idris, usando uma coroa de luz, retratado como um grande salvador enquanto sitiava as muralhas de Astéria. Os braços em suas costas a empurraram para a frente e ela rangeu os dentes, rezando para que sua magia se reabastecesse quando se aproximasse dos tronos que aguardavam ao fundo do salão enorme. Ela passou por uma piscina estreita forrada de flores cor de pêssego, notando o perfume que saía delas. Jasmim manga, exótica e doce. As paredes exibiam pequenas alcovas escavadas, com cortinas de tecido transparente fechadas sobre elas. Antes que tivesse tempo de verificar sua magia outra vez, e até mesmo de parar, ela foi empurrada na frente do trono maior. Elara não olhou para o rei, mas para o afresco do teto, sabendo que o desprezo o deixaria furioso. Peço desculpas pelo atraso, Vossa Majestade. Leonardo disse atrás dela. Essa daqui nos deu mais trabalho do que o esperado. Ela deixou escapar uma risadinha cheia de sarcasmo. É claro que o general não tinha se perguntado por que Elara tinha exercido seu poder sobre os guardas. Seu olhar deslizando até o rei. A pele de Idris Doro era cor de oliva. Suas narinas se dilatavam em um desdém permanente. Sua forma era a de um homem que estava envelhecendo. Ela podia ver onde antes estavam os músculos conquistados nas infames batalhas cujas histórias havia ouvido, mas eles tinham sido substituídos por uma barriga de glutão. Os cabelos pretos estavam penteados para trás, revelando sobrancelhas inclinadas, mas foram seus olhos que a fizeram estremecer. Eram dourados, mas como cacos de vidro, vazios. Princesa Elara. Suas palavras escorriam óleo. Ela inclinou a cabeça. É rainha agora, tecnicamente. Foi então que sua atenção foi tomada pela figura no trono ao lado do rei, que tinha se inclinado para a frente enquanto ela falava, o queixo apoiado de maneira indolente sobre a mão. Elara sentiu um baque surdo ao olhar nos olhos dele. Ele era tão belo que por um instante a mente dela paralisou. Sua pele era mais escura do que a do rei, um tom de marrom dourado. O maxilar cortava seu rosto e suas linhas duras eram acentuadas por sobrancelhas e cachos pretos que caíam sobre sua testa. Uma pequena argola em sua orelha brilhava sob os raios elianos que atravessavam as janelas de vitral, mas foram os olhos dele que a fizeram parar. Eles também eram dourados, mas do dourado líquido das cascatas que havia do lado de fora. Reluziam como a coroa que usava inclinada na cabeça, e olhavam para ela como se Elara fosse uma presa, descendo por sua figura, observando sua combinação rasgada. Ela percebeu, assustada, para quem estava olhando. Ele abriu um sorriso lento e ávido quando viu o entendimento surgir nos olhos dela. Príncipe Lorenzo, o leão de Hélios. Acredito que seja necessária uma coroação para você se tornar rainha oficialmente. Idris disse com desdém. A atenção de Elara ainda estava fixa no príncipe. Acho que eu estava um pouco ocupada sendo sequestrada para participar dela. Com uma piscada, a jovem tirou os olhos do príncipe. As histórias e os rumores que havia ouvido sobre ele ficaram rolando sob a superfície de sua consciência. Ela mentalizou calma em suas veias e forçou seu foco a voltar para o rei Idris, tentando ignorar o olhar penetrante do príncipe. O que me leva ao próximo assunto. Idris disse. Sentimos muito pelo falecimento do rei e da rainha, princesa. A verdade dita em voz alta quase fez Elara desmoronar no chão, mas ela manteve a coluna ereta, mesmo com a mão se contorcendo na lateral do corpo.
Tudo o que queria era revidar o desrespeito de Idris, mas nenhuma magia se elevava. Sua fonte estava vazia. Você quis dizer assassinados. Que bom que meus guardas a encontraram naquele momento, ou talvez a sua morte fosse a próxima. Idris inclinou a cabeça. Ou talvez não, se o que falaram de como escapou da ira de uma estrela for verdade. O calor seco havia se dissipado da sala e todo o corpo de Elara começou a ficar frio e rígido. Como você sabe? Ora, vamos. Julga que todo rei e rainha de toda a Celéstia não sabe disso? Como servos das estrelas, é claro que soubemos. A estrela Leion nos chamou ao seu templo assim que soube dos eventos que aconteceram ontem à noite. E também me contou sobre a pequena profecia que iniciou tudo isso, que primeiro convocou Ariete. Elara lutou contra as imagens que mais uma vez tentavam emergir. Sua mãe e seu pai em lágrimas quando ela voltou do festival ainda na noite anterior, exigindo saber se a profecia que a sacerdotisa concordiana tinha feito era verdadeira. Então você arrisca muito ao me arrastar para cá, agora que sabe que o Rei das Estrelas fará de tudo para me encontrar. Ele matou uma sala do trono cheia de pessoas por me esconderem dele. Pense no que faria com você. O sorriso que surgiu no rosto dela era tenso. O príncipe coroado ainda estava em silêncio ao lado de Idris, embora seus olhos tivessem se estreitado. Foi exatamente por esse motivo que você foi trazida para cá. Explique-se. As narinas de Idris se dilataram com a ordem. Ele olhou para o filho, que apenas arqueou uma sobrancelha, ainda em silêncio, antes de se levantar. Havia um brilho em seus olhos pálidos e enrugados. Eu quero matar uma estrela, e você vai me ajudar. Capítulo 4. Elara deu um passo para trás, trombando com Leonardo. Provavelmente tinha ouvido mal. Você quer matar um deus? Ela indagou com a voz rouca. A jovem era da realeza. Elara conhecia as falhas das estrelas que os súditos de Celéstia adoravam tão cegamente. Embora suas terras fossem intocadas pelas estrelas, sua deusa padroeira estava adormecida. Quando tinha apenas 8 anos, ela ouviu seus pais cochichando um com o outro sobre o que as estrelas eram capazes de fazer quando desciam de seu lar no céu. Capri tinha transformado mais de um súdito de sua terra em ouro sólido por terem ganhado dele em um jogo de cartas. Aquária, Sofia havia lhe contado, tinha alguns acessos de raiva em que podia lançar infortúnio e maldições sobre toda uma linhagem familiar. E Ariete, bem, qualquer membro da família real poderia relatar sobre os rios de sangue que ele havia derramado em sua época. Por anos, Elara se questionara por que eles tinham que rezar para seres tão cruéis e caprichosos, e ainda assim, falar aquilo em voz alta era um tremendo sacrilégio. Idris girou o anel de topázio amarelo no dedo mínimo. Não qualquer deus. Ariete, o rei das estrelas. Ele levantou do trono e começou a andar de um lado para o outro. As emoções que Elara estava tentando engolir com toda a ânsia se acenderam em um poço de fogo ao pensar no Deus que havia lhe custado tudo. Por quê? Foi tudo o que conseguiu dizer. Se o rei das estrelas cair, o mesmo acontecerá com os outros. Durante séculos, Elara, os monarcas de Celéstia, tiveram que se ajoelhar aos pés desses deuses. Lamber suas botas, não serem nada além de servos. Eu achava que as estrelas eram invencíveis, impossíveis de matar. Até agora. Até você. Ela se virou. Encontre outra pessoa. Não tenho interesse em ser punida por divinitas quando as estrelas descobrirem seu plano. Era a pior forma de morrer, por divinitas. A luz estelar fatal te cegava, depois esfolava sua pele e, por fim, obliterava sua existência. Não sobrava um corpo para enterrar, e com isso nenhuma forma de chegar às terras consagradas, ou pelo menos ao cemitério, que ficava entre o paraíso das terras consagradas e a danação das terras mortas. Ela pensou no olhar de seus pais quando a luz estelar vermelha os atacou e fechou bem os olhos. Você acha que tem escolha? Quando voltou a abrir os olhos, uma luz terrível emanava da ponta dos dedos do rei enquanto ele recostava em seu trono. Ele poderia utilizar aquela luz para infligir dor em Elara. Ela se forçou a nem piscar. Você não pode retornar para a Asteria.
não com o próprio Deus da ira e do sangue caçando você. Para onde mais iria? Elara então se deu conta. Estava tentando com tanto ardor voltar para casa. Mas como poderia fazer isso se o Deus que havia assassinado seus pais a estaria esperando de braços abertos? Lugar nenhum. Elara não tinha para onde ir, ninguém a quem recorrer. Tudo graças aos anos trancada em sua torre prateada. Você vai ficar, Idris disse. Vou colocá-la em nossos melhores aposentos. Você não vai querer mais nada, contanto que nos permita treinar você. Transformá-la na arma que sempre foi destinada a ser, aquela que derrubará os próprios céus. Isso ou a morte. Elara pesou as opções. Ser uma escravizada de Idris, ou passar a vida fugindo das garras de Ariete. Como vão me treinar? Sei que você possui os 3, princesa. Todos os poderes de seu reino em vez de apenas um. É raro, de fato. Como sabe disso? Ela perguntou. Era impossível. Ninguém, além do círculo mais íntimo de sua família e tutores de confiança, sabia. Tenho minhas fontes, Idris respondeu. Os lábios de seu filho então se contorceram. Você vai ser treinada rigorosa e brutalmente, à moda dos Doro. E como vão me esconder de Ariete? Ela questionou. Se seu rosto pálido não a entregasse, seus olhos prateados certamente o fariam. Elara era asteriana dos pés à cabeça. Ele estalou os dedos e a presença atrás de Elara se movimentou, antes de ela ouvir as portas se abrirem mais uma vez. A jovem se virou, vendo uma bela mulher entrar deslizante na sala. Ela era diferente dos outros Elianos que Elara tinha visto. Seus cabelos dourados brilhavam, os olhos verdes reluziam, tão sedutora que ela teve dificuldade em desviar os olhos. Nerissa vai garantir um bom disfarce. Já cuidamos dos detalhes de sua estada. Que eufemismo adorável para aprisionamento, ela retrucou. Leonardo se mexeu atrás dela. Que fique registrado que eu não concordo em ficar aqui, no reino de meu inimigo. Então será levada à força aos seus novos aposentos. Seria mais fácil se você fosse por vontade própria. Elara trincou os dentes. Brincou com a ideia de resistir, mas seus ossos estavam tão cansados, a mente mais ainda. Então endireitou a coluna e deu meia volta, lançando um olhar repleto de escárnio a Leonardo. E suponho que você vai supervisionar meu treinamento? Houve uma risada fria atrás dela. Não, Idris respondeu. Meu filho o fará. Ela olhou para o príncipe quando os olhos dele encontraram os dela. Elara zombou, garantindo que sua única reação visível fosse de desdém, e jogou o cabelo sobre o ombro enquanto Leonardo a escoltava para fora, sentindo o olhar do príncipe ardendo em suas costas. Capítulo 5. Ela foi colocada na frente de uma porta adornada, em silêncio, por Leonardo, que acenou com a cabeça para Nerissa e saiu. Nerissa olhou furtivamente para Elara, depois desviou os olhos para tirar uma chave do bolso de sua saia rosa de tecido leve e a girar na fechadura. Quando a porta se abriu, a visão que saudou Elara era tão atraente que a irritou, e a jovem precisou entrar, tentando controlar a expressão admirada em seu rosto. Seu quarto em Astéria era grandioso, mas ela nunca tinha sonhado que um lugar como aquele existisse. 2 pilares de mármore ladeavam uma enorme cama de dossel e grandes portas, que estavam entreabertas, deixavam entrar uma brisa morna e gentil por uma sacada. Quando se aproximou, perguntando-se de que altura seria o salto da sacada, ela viu que era espaçosa, de tal forma que havia ali um divã, com dimantas e almofadas variadas espalhadas ao redor, e lamparinas a óleo enfeitadas flutuando no ar por alguma magia. Do outro lado da construção, viu outras sacadas de acomodações semelhantes, com um gramado muito bem cuidado entre seu lado e o lado oposto. Uma fonte vertia água no centro. Ela voltou a entrar e inclinou o pescoço para cima, para inspecionar o teto, notando os mesmos afrescos que decoravam os outros cômodos que tinha visto antes. Tons de rosa, pêssego e amarelo se fundiam. Em casa, a moda e a decoração eram em tonalidades de azul, lavanda e preto, em homenagem ao céu crepuscular. Elara esfregou os olhos, irritada com a luz que entrava pelo quarto. De fato, teria que se acostumar àquele brilho. Nerissa torcia as mãos enquanto mexia os travesseiros e cortinas da cama.
e Elara cruzou os braços, encarando a mulher até que terminasse sua atividade e se virasse para ela devagar. Eu tentei tornar sua estada aqui em Sol o mais confortável possível, a mulher disse desviando os olhos. Sua voz não passava de um sussurro. A raiva e indignação que tinham preenchido Elara esvaziaram, e ela relaxou os ombros, tentando suavizar a expressão. Não era culpa de Melissa que Elara tivesse sido levada à força para o covil de seu inimigo e depois forçada a colaborar com sua causa. E ela não queria, de jeito nenhum, que a pobre mulher ficasse com medo dela. Eu agradeço, ela disse com calma. A inquietação das mãos de Melissa se acalmaram. Ela começou de novo. Sua Majestade requisitou minhas habilidades para ajudá-la a se disfarçar enquanto estiver em nossa corte. Melissa caminhou para um cômodo adjunto que só serviu para impressionar ainda mais, apesar da relutância de Elara. Afundada no chão, no centro do cômodo, havia uma banheira do tamanho de uma pequena piscina, cheia de água cristalina e bolhas de sabão. Azulejos pintados a contornavam e estavam quentes ao toque. O cômodo cheirava a óleo de jasmim, um cheiro que causou uma pontada aguda de nostalgia em Elara. Lembrava demais as árvores de dama da noite que cresciam em frente à sua janela e que a acalmavam quando não conseguia dormir por causa do medo dos pesadelos que poderia ter. E que habilidades seriam essas? Elara perguntou, piscando para afastar as lembranças. Os lábios de Melissa se curvaram de leve. Você vai ver, mas primeiro sugiro um banho. De repente, Elara ficou ciente do estado de suas vestes, do suor que havia secado grudento sobre sua pele. Melissa começou a desamarrar os cadarços da combinação de Elara, não que a jovem se importasse. Ela tinha crescido se vestindo e se despindo na frente de criadas. Quando a combinação branca rasgada e empoeirada escorregou para o chão, Melissa a pegou com cuidado. Gostaria que isso fosse lavado, Vossa Alteza? Pode me chamar de Elara, ela respondeu. E não, eu não quero manter esta coisa. A peça de roupa carregava as lembranças daquele dia que mudara sua vida de maneira irrevogável. Graças às estrelas. Vou queimá-la, então, Melissa murmurou. Elara se virou, e a criada ficou envergonhada por ter dito aquelas palavras em voz alta. Eu sinto muito. Incinerar me parece bom. Os lábios de Elara se contorceram quando desamarrou a bainha que mantinha sua adaga junto à coxa, e Melissa sorriu timidamente em resposta. Ela a colocou com cuidado na beirada da banheira antes de entrar com toda a cautela. O contato delicioso da água fria a tocou, um bálsamo para sua pele aquecida. Melissa tentou pegar a bainha e a faca. Elara a impediu. Eu prefiro que fiquem por perto, ela disse. Melissa concordou com a cabeça e abriu um sorriso tranquilizador. É claro, é uma escolha sábia, era uma pena. Em qualquer outra circunstância, Elara talvez tivesse se tornado amiga daquela mulher. Ela afastou o pensamento quando Melissa se agachou ao lado da banheira. Os sabonetes estão aqui, Vossa Alteza. Elara. Ela a corrigiu outra vez. O rosto de Melissa ficou corado e Elara tentou forçar outro sorriso mais ou menos amigável enquanto se virava para pegar os sabonetes. Que lindo! Ela ouviu Melissa sussurrar atrás dela. Elara se virou, esticando o pescoço para olhar para Melissa, e se deu conta de que a mulher só podia estar olhando para uma coisa. A representação elegante de um dragon que tinha tatuado em suas costas, serpeando em preto, escamas e asas entrelaçadas com fragmentos prateados. Ah, o meu dragon, o selo oficial de nossa família, ela respondeu. Melissa acenou com a cabeça. Eu conheço as histórias. Elara voltou a prestar atenção no sabonete. Minha melhor amiga tem uma de lobo noturno. Não era o selo da casa de Sofia, mas sempre disseram a Elara que ela tinha um espírito de dragon. E Sofia quis fazer uma tatuagem que representasse seu próprio espírito, feroz, protetor e leal. Lobos noturnos. O fim de O Lobo Noturno e a Prata sempre me fazia chorar quando eu era criança, Melissa respondeu. Eu odiava o lobo noturno. Elara parou de se lavar, franzindo a testa. O lobo noturno era o herói da história. Ele foi morto pela donzela. Sim, Melissa disse devagar.
mas foi morto porque tinha feito amizade com a donzela de luz. Depois a traiu com sua mordida. Ela não teve outra escolha, e ela também morreu, com o veneno dele em suas veias. Elara largou a esponja. Então conhecemos histórias diferentes. Melissa deu de ombros, corando mais uma vez. Talvez eu tenha falado fora de hora. Elara voltou a se esfregar. Não é isso. Mas é a cara de Hélios difamar a escuridão e glorificar a assassina, que era burra o bastante para tentar domar uma fera selvagem. Melissa não disse mais nada, assentindo com obediência enquanto arrumava o banheiro. Uma dor havia se instalado profundamente no estômago de Elara assim que falara de Sofia. Vou te deixar relaxar um pouco, Melissa disse. Me chame se precisar de mim. Estarei no quarto. Obrigada. Elara respondeu com a mente em outro lugar. Assim que a porta se fechou, ela afundou debaixo d'água, permitindo que enchesse seus ouvidos para lavar seus pensamentos. Estar perto da água sempre a acalmava, mas por mais que tentasse, não estava conseguindo bloquear os pensamentos indesejados e terríveis que começavam a se insinuar. Aqueles que perguntavam o que tinha acontecido com Sofia, com o restante da corte, com o reino que Elara amava tanto, mesmo que apenas o tivesse visto na maior parte do tempo através de painéis de vidro. Um pânico familiar começou a tomar conta dela, com um zumbido em seus ouvidos e as mãos começando a formigar. Tentou respirar e se engasgou com um bocado de água fria. Ela tirou a cabeça da água, cuspindo e tossindo, o cabelo encharcado na frente do rosto a cegando. Elara, está tudo bem? Ela ouviu Melissa perguntar. Tudo bem. Elara tirou o corpo da água e se segurou nos azulejos mornos da borda da banheira, tentando se ancorar enquanto seu coração desacelerava. Você não vai sobreviver a uma noite aqui se deixar suas emoções a sufocarem desse jeito. Ela sussurrou para si mesma. Então, se lembrou de sua caixa, aquela que Sofia lhe havia ensinado a criar anos atrás. Era preta como obsidiana, com a superfície brilhante refletindo o rosto assombrado de Elara. Já havia muita coisa fechada lá dentro, mas quando a abriu, não olhou para uma única lembrança ou emoção. Apenas imaginou cada sentimento e imagem, todo o seu pânico e dor, sendo colocados dentro da caixa preta. Então a trancou com determinação e a enfiou no fundo de si. Quando Elara voltou para o quarto, enrolada em uma toalha felpuda, a água sobre sua pele já secando no calor, Melissa esperava ao lado de uma penteadeira com um enorme espelho oval no centro. A jovem entendeu a indireta e se sentou com cuidado no banquinho. O rei enfatizou que você tinha que se misturar ao reino o máximo possível, Melissa disse, começando a pentear os cabelos de Elara. Para aqueles que a te viram antes, minha magia não vai funcionar, mas para a maior parte do reino, que nunca pôs os olhos na rainha de Astéria. Elara virou, olhando para Melissa. Do que você acabou de me chamar? A rainha. Ela gaguejou em resposta. Elara engoliu em seco. Obrigada. Ela se virou outra vez e Melissa continuou a pentear. Para a maior parte do reino, a magia vai funcionar. Eles vão ver uma cidadã Eliana, caso vejam você circulando pelo palácio. Um brilho rosado estendeu-se da ponta dos dedos de Melissa, esquentando o couro cabeludo de Elara. O tom azul escuro de seus cabelos, tão longos que chegavam à cintura, aqueceu-se quando ricos tons dourados começaram a passar por eles. Ela olhou espantada para Melissa. Você é uma glamourizadora? Melissa assentiu, e Elara olhou para suas feições mais uma vez. Você não é de Hélios. Ela fez que não com a cabeça. Eu sou Afrodiana. Isso deixou Elara mais à vontade, enquanto a glamourizadora continuava a lançar o encanto cor-de-rosa sobre suas feições. No espelho, seus olhos escureceram para um marrom escuro, sua pele começou a se parecer um pouco como a de todos os Elianos, os adoradores da luz. Ela brilhava. Havia um esplendor nela que não havia antes. Estava quase irreconhecível. Isso é o que os outros vão ver, Melissa disse. Mas isso... Ela estalou os dedos e o espelho ondulou para revelar Elara exatamente como era antes. Seus olhos prateados brilhando de volta para ela, o cabelo azul escuro, a pele um pouco opaca. Isso é o que você e eu, e todos aqueles que já te viram, vão ver. Elara assentiu.
grata por pelo menos reconhecer seu próprio reflexo. Melissa abriu um sorriso encorajador antes de andar na direção de um grande guarda-roupa. Roupas diáfanas foram apresentadas a Elara. Você vai usar vestes elianas, é claro. Os olhos de Elara se arregalaram. Em Asteria, com seu clima frio, a moda sempre foi meio recatada, com pouca pele exposta, quando alguma pela era exposta. Mas ali, devido à abundância de luz, as roupas não passavam de uma sugestão. Melissa havia escolhido uma saia de seda solta que ia até o chão, e os olhos de Elara se arregalaram ainda mais quando Melissa mostrou a blusa. De ombros à mostra, era franzida, com mangas curtas para deixar os braços nus. A blusa era branca, a mesma cor da saia e bordada com pequenas flores douradas por toda a parte. Mas o que alarmou Elara quando Melissa a colocou na sua frente foi o comprimento. Era curta, deixando seu abdômen exposto. Isso mal vai cobrir meus seios, ela disse horrorizada. Elara podia jurar que os cantos dos lábios de Melissa se elevaram. Mas este é o ponto principal. Elianos acreditam que a estrela deles, Leion, criou a luz, em parte, para exibir as belezas de seu reino com orgulho. Céus! Elara murmurou, pegando as peças de Melissa. Eu mesma me visto, acrescentou rapidamente. Melissa levou Elara até um biombo e aguardou enquanto ela tentava ajeitar o tecido fino sobre seus seios de uma forma que não mostrasse os mamilos. As roupas aqui são feitas para serem confortáveis, além de estilosas, Melissa disse. Nós não nos restringimos, e você vai ver que espartilhos são usados apenas em ocasiões formais, bailes e coisas do tipo. Vai se acostumar antes que se dê conta. Elara se vestiu o mais rápido que conseguiu e saiu de trás do biombo. Melissa arqueou as sobrancelhas. Você vai se misturar muito bem. Maravilha! Elara respondeu com secura. Só tenho uns toques finais. Melissa prendeu algumas flores nos cabelos de Elara. A fragrância delas acalmou a jovem quando ela respirou fundo. Pronto. Agora está pronta para um jantar real. Elara se virou para o espelho de corpo inteiro no guarda-roupa e ficou parada. Os trajes, embora fossem reveladores demais para o gosto dela, caíram como uma segunda pele. A seda parecia escorrer em suas curvas. Observou seu rosto no reflexo e sentiu uma pontada de tristeza. Melissa a havia arrumado belamente, mas nenhuma maquiagem ou glamorização podia esconder o assombro que Elara via em seus próprios olhos prateados. Melissa estalou os dedos, e seu reflexo evaporou, substituído pela Elara de olhos escuros e dourado iluminado. Ela puxou uma mecha de cabelos sedosos entre os dedos e forçou um sorriso. Obrigada, Melissa. Agradeço a bondade que demonstrou hoje. Elara estava falando sério. Naquele lugar, ela se agarraria a qualquer bondade que pudesse. Os olhos de Melissa se encheram de calor e ela fez uma pequena mesura. Agora vou acompanhar você até o salão onde será servido o jantar. Ela olhou para um relógio enfeitado pendurado na parede do quarto. Está quase na hora, e será um bom teste de minha glamorização, principalmente quando conhecer a corte. Elara olhou para o quarto, sua nova prisão, mais uma vez, e seguiu a glamorizadora com relutância para onde os predadores famintos aguardavam. Capítulo 6. O salão de banquete se abria para um terraço, metade dele exposto a uma brisa noturna agradável. Era cercado por uma varanda cor de creme, e o som dos pássaros vibrava pela noite. Longas mesas agraciavam o espaço, com uma mesa elevada feita de carvalho para os membros mais distintos da corte, com vista para um jardim exuberante cheio de flores exóticas. No entanto, Elara estava começando a perceber. O céu nunca escurecia por completo, até ficar no tom azul escuro com que estava acostumada em seu reino. Ali, mesmo tarde da noite, o céu estava pintado de um vermelho profundo, riscado por um laranja vivo. Ela notou os convidados, que riam e conversavam distribuídos ao redor das mesas mais baixas, vestidos com as mais finas roupas da corte eliana. O rei Idris ocupava a ponta da mesa elevada, sua coroa brilhando sob a luz da lamparina tremeluzente. Na mesma mesa, Elara viu Leonardo. Ele tinha trocado a armadura dourada por roupas de linho marrom escuro, mas a jovem reparou nas facas alinhadas em uma faixa pendurada em seu peito. Seu rosto se iluminava quando ele falava com a mulher ao seu lado.
Ela era estonteante, com pele bronzeada e cachos castanhos. Havia algo estranho na altura que parecia estar sentada, e quando Elara se aproximou das mesas ruidosas, ela viu por quê. A mulher estava sentada no colo de alguém, e quando Elara viu a mão repleta de joias subindo e descendo por sua cintura, percebeu que o dono daquele colo e daquela mão era o príncipe Lorenzo. Os três estavam rindo, a mulher bonita jogando a cabeça para trás e corando como uma garotinha por algo que o príncipe sussurrava em seu ouvido. Elara desviou os olhos rapidamente. Melissa puxou seu braço quando se aproximaram das extremidades da sala, e Elara viu que havia alcançado a mesa alta, ao lado do rei. As risadas estridentes e a música animada, felizmente, não cessaram, embora o rei tenha notado sua presença de imediato. Ele a avaliou por inteiro. Hélios combina com você, disse com um sorriso de serpente e um olhar ceboso. Ele se virou para Melissa. Bom trabalho, glamourizadora. Melissa fez uma mesura, e Elara tentou não curvar os lábios diante das palavras do rei, erguendo o queixo. Você é uma rainha agora, lembrou a si mesma. Ela ouviu um grito e se virou. O príncipe Lorenzo tinha empurrado a morena de seu colo, e seu olhar penetrava o de Elara. Ela o mirou nos olhos, certificando-se de que o olhava com desprezo. O príncipe passou os olhos sobre o corpo dela, parando na barriga exposta. Elara apertou as mãos nas laterais do corpo para se conter e não cobrir a pele desnuda com os braços. Inclinando a cabeça, ela o encarou, provocativa. O rei Idris acompanhou o olhar dela enquanto a morena que estava no colo de Lorenzo se afastava com o rosto corado. Ah, sim, você vai se sentar ao lado do meu filho, ele disse, levantando a voz sobre a música que havia começado em uma melodia alta e barulhenta. O estômago de Elara afundou quando viu que o lugar ao lado de Lorenzo estava vazio. Melissa saiu um instante depois, e Elara pensou em chamá-la de volta. Irritada, a jovem foi até a mesa, sentando-se no assento indicado. Ficou olhando diretamente para a frente enquanto esperava a comida ser servida, sem querer reconhecer a presença do príncipe que sentado ao seu lado. Acho que já nos conhecemos. Uma voz grave retumbou. Ela se virou, sorrindo com frieza e ignorando como, de perto, o príncipe conseguia ser ainda mais bonito do que quando o havia visto na sala do trono. Elara, ela disse em voz baixa com um aceno firme de cabeça. Embora você já saiba, não é? Elara. Ele enrolou o nome dela na língua, em voz baixa, a palavra soando lírica com seu sotaque. Tenho certeza de que já sabe quem eu sou. Sua reputação o precede. Ela disse em um tom entediado, desviando os olhos. É mesmo? Só coisas boas, espero. Muito pelo contrário. Ela se virou de novo para ele, e seu sorriso era afiado como uma navalha. A menos que considere queimar, fornicar e matar em meu reino como coisas boas. Sua reputação é a de um libertino perverso. Nada mais. Ele se virou até ficar de frente para ela, cotovelo sobre a mesa, apoiando a cabeça no punho como se tivesse todo o tempo do mundo para a encarar. Elara se enfureceu com a arrogância dele. Podia ver a presunção gravada em todas as linhas de seu rosto, mas ainda assim não desviou o olhar dos olhos dele. Fico lisonjeado por você já saber tanto sobre mim quando eu mal sei uma coisinha de nada sobre você, ele disse. Um sorriso irônico se formou devagar, acompanhado de uma luz perigosa nos olhos dourados do príncipe. A atenção de Elara se concentrou neles, notando que tinham manchas cor de bronze. Se algum dia quiser prestar um tributo ao homem por quem claramente está fascinada, ele continuou, meu quarto fica de frente para o seu, do outro lado do jardim. O que você acabou de dizer? Ela não conseguiu ocultar a agressão na voz. Ele deu de ombros. Posso te mostrar o quanto posso ser perverso e libertino. Ela reuniu todas as gotas de repulsa em seu rosto e o encarou com desdém. Então, com um pequeno sorriso que sabia que deixava os homens malucos de raiva, jogou os cabelos sobre o ombro e o ignorou. Ela sentiu que ele se ajeitou na cadeira. Até que você deu uma melhorada depois de tomar banho, sabia? Ele persistiu. Elara suspirou alto. Ele recostou, tomando um gole de vinho de pêssego. Desgrenhada como estava, com aquela roupinha de baixo esfarrapada,
Você não poderia estar mais longe de uma princesa. Ele riu baixinho, vendo que ela se irritara. Agora está dando para ver que é da realeza. Seus olhos pareciam as flores que ela tinha nos cabelos. Meu título é rainha, na verdade, esclareceu. E você sempre seduz estranhas com